A nossa convidada será a doutora Patrícia Frois. O seu currículo: graduação em fisioterapia, pós-doutorado, Universidade de Reino Unido, doutorando em Ciências da Saúde, mestrado em Ciências da Saúde, especialização em Fisioterapia Dermatofuncional, Abrafidef Cofito, especialização em Avaliação Fisioterapêutica, Rio Grande do Norte, docente de cursos de especialização, pós-graduação e mestrado no Brasil e no exterior. Então, é com muita alegria que eu me sinto, né, honrada em receber a doutora Patrícia Frois. Gente, boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Márcia e toda a equipe da HTM pelo convite, pelo carinho que eles tiveram comigo, de organizar. Foi bem difícil a gente organizar essa atividade por causa da minha agenda, tive que sair voando para lá, para cá, e no fim deu certo. Mas foi um prazer, está sendo um prazer estar aqui, agradecer demais pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, e agradecer a presença de todos vocês que resolveram ficar até esse horário para assistir a minha palestra, espero que vocês gostem. O tema não é um tema novo, né? Quando a gente fala radiofrequência, eu acredito que a maioria das pessoas aqui ou já trabalham, já conhecem, já tem a sua experiência com a radiofrequência. Se não tem experiência, pelo menos já conhece o equipamento, não é um equipamento novo. Mas a proposta da HTM foi que eu falasse sobre atualidades científicas. Ou seja, o que está sendo pesquisado, o que há de novo em relação a essa tecnologia que já faz parte da nossa rotina. É difícil a gente trabalhar com estética hoje sem ter a radiofrequência no rol de equipamentos que a gente trabalha. Principalmente quem gosta e quem quer um serviço de excelência, né? Então, eu tenho muito prazer e muita tranquilidade em falar de radiofrequência, já que foi o tema da minha tese de doutorado. Em 2008, eu defendi minha tese de doutorado. Imagina aí, já estamos em 8 anos atrás. E o tema da minha tese de doutorado foi justamente os riscos e os benefícios da radiofrequência. Claro que de 2008 para cá, eu não parei de pesquisar, né? Eu tenho uma característica, né, e gosto muito de pesquisa. Então, eu tenho bastante coisa depois desse 2008 que a gente foi aprimorando e foi melhorando. E a minha proposta hoje é apresentar para vocês o que a gente tem de novidade para que vocês melhorem a utilização, a própria aplicabilidade da radiofrequência em relação aos clientes, pacientes que vocês trabalham. Bom, a Márcia já falou meu currículo, só relembrando, né, porque também a palestra anterior citou a radiofrequência. Eu sempre gosto de explicar, né, porque eu dou bastante aula sobre isso, o que é a radiofrequência, né? A gente tem que entender, é muito importante entender o conceito físico para a gente entender o nosso resultado clínico. Eu vejo que as pessoas me perguntam muito assim, dúvidas que são coisas simples, tipo, mas eu posso usar a radiofrequência em cima da tireoide? Se a pessoa soubesse o conceito físico, ela não ia ter essa pergunta. Eu posso usar em cima do olho? Se a pessoa soubesse o conceito físico, ela não ia me fazer essa pergunta. Então, o que falta, às vezes, e que a gente tem essas dificuldades, é a falta do conhecimento da física, que é chato, não é legal, não, é bem enjoado. Mas quando a gente aprende, por eu ter tido que estudar tudo isso no doutorado, eu acabei tendo que aprender essa parte chata, mas ela é muito interessante porque ela esclarece muita coisa para a gente. Então, a radiofrequência, basicamente, ela é uma junção de um campo, ou seja, imagina um Wi-Fi, né? Eu estou ligando a radiofrequência, todo mundo que está aqui dentro recebe a radiofrequência. Então, ela vai entrar na sua tireoide, ela vai entrar na sua genitália, ela vai entrar no seu cérebro, tanto que vocês viram que a professora falou do uso dela na genitália. Agora, o que é a radiofrequência? A junção desse campo com calor. E quem é que provoca o calor? Uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica que vai do positivo para o negativo e fica circulando no aparelho. Por isso, vocês usam um eletrodo ativo e um receptivo, em algumas rádios. Ou então, o seu aparelho tem 2 áreas, uma ativa e uma receptiva. Ele sempre vai ter um positivo e um negativo, porque é uma corrente elétrica. É essa corrente elétrica que vai produzir o calor, porque ela vai passar dentro do corpo do paciente rápido, 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 vai agitar os íons e o paciente vai se aquecer por dentro. A rádio, ela não esquenta. Quem esquenta é o corpo do paciente.
Então, a partir daí, eu vou ter um efeito térmico, que é o efeito da corrente passando, somado ao efeito do campo, que é como um Wi-Fi que está ligado junto com a corrente elétrica. Por isso, não adianta ter medo de usar rádio na tireoide, porque a tireoide vai receber o campo. Por isso, pode usar perto do olho, porque o olho vai receber o campo. O seu cérebro, o cérebro da fisioterapeuta que está aplicando, a médica que está dentro da sala, todo mundo recebe o campo. E o campo também tem ação. Então, não tem que evitar colocar em lugar nenhum. Eu só não posso queimar a região que eu estou fazendo. E quem é que faz o efeito térmico? A corrente. A gente não tem esse tipo de dúvida. A gente sabe que pode usar e vai seguramente usar, certo? Então, aqui falando um pouco das características físicas, que eu vou passar, porque a professora, né, a colega que fez a palestra anterior, explicou bastante sobre as características da corrente. Quando a corrente entra, ela faz os íons girar e isso acaba produzindo calor dentro do corpo do paciente. Se eu tiro o aplicador, para de esquentar. Se eu coloco o aplicador, esquenta, tá? Então, eu posso estar amamentando e fazendo rádio? Claro! Você vai levar o calor para a sua casa ou você vai continuar seguindo com o campo magnético no seu corpo quando você vai para casa? Não, o campo só funciona quando está ligado. Se você vai para casa amamentar seu filho, você não está com o campo mais, não. Então, são perguntas que não tem que existir, porque se a gente sabe a física, a gente não tem dúvida. Pode amamentar e o paciente que está amamentando pode fazer radiofrequência, certo? Porque é um calor gerado enquanto está ligado. Desligou, acabou. Quando a gente faz essa condução térmica, a gente vai ter alguns efeitos. As áreas de atuação da rádio são diversas. A gente tanto usa na área ortopédica, como também a gente usa na área estética. Inclusive, hoje vocês viram, até na estética íntima. Então, o campo de atuação desse equipamento é imenso. A gente tem, praticamente, 3 classificações de rádio. Muita gente não sabe diferenciar uma da outra, mas de hoje não passa. Nunca mais vocês vão errar como é o tipo da radiofrequência que vocês têm. A sua radiofrequência tem um eletrodo de metal? Levanta a mão quem tem radiofrequência de eletrodo de metal. Todos vocês têm uma radiofrequência resistiva. Alguém tem a radiofrequência com um eletrodo pintado de cor, com uma tinta branca, preta, ou uma capa plástica? Alguém tem uma rádio assim, pintada? Tem? Quando ela é pintada, ela é capacitiva. Alguém tem um aparelho que é de radiofrequência, que o aplicador é de material plástico? Por exemplo, né, vou citar alguns modelos. O Accent, que é um modelo de radiofrequência importado, o aplicador dele é uma bolinha de plástico, né? Muitas radiofrequências são de aplicadores plásticos, mas elas aquecem muito. Então, são equipamentos de alta gama. Então, esse tipo de classificação vai dizer se o seu aparelho esquenta muito, se o seu aparelho demora a esquentar, se o seu aparelho é rápido, se o seu aparelho é mais lento. Isso é importantíssimo saber. Porque muitas vezes a pessoa me pergunta assim, Patrícia, qual é a melhor rádio para fazer tratamento facial? Qual é a melhor rádio para fazer estética íntima? A melhor rádio vai depender do quanto ela aquece. Porque tem hora que eu preciso que esquenta muito, tem hora que eu preciso que esquente mais devagar. Cada uma, pela característica física, vai ter um determinado tipo de característica biológica de efeito térmico. E muitas vezes eu falo, a melhor para o seu caso é resistiva, ou a melhor para o seu caso é capacitiva. E aí a pessoa fica assim, quê? Não sei o que é isso. Então, tem que saber. Se você trabalha com rádio, você tem que saber o que é resistiva, capacitiva e alta gama. Vamos para os modelos, né? A capacitiva é o modelo mais antigo. É a rádio que a gente tem uma pintura, pode ser preta, pode ser branca, e ela tem um eletrodo receptivo e um ativo. Geralmente, 2 eletrodos separados. São radiofrequências que demoram mais a esquentar, são mais lentas em produzir calor. Não deixam de ser efetivas. Se você chegar na temperatura que você quer, você vai ter o resultado. Mas demora mais. Ela é mais lenta, certo? Ela pode ser pintada de branco, ela sempre tem uma placa de divisão para você fazer como um eletrodo receptivo. Ela também pode ser chamada, principalmente na Espanha, o pessoal usa a palavra tecaterapia. É uma transferência capacitiva. Vocês podem escutar esse nome também. Agora, as radiofrequências mais atuais, elas são metálicas. Se a gente usar aqui, por exemplo, né, se eu mostrar aqui o modelo da HTM, o Limine,
vocês veem os aplicadores metálicos. Estão vendo aqui? Esse aplicador metálico significa que ela é resistiva. O metal fica direto na minha pele. Isso significa que vai esquentar mais rápido, porque é o metal que está transmitindo o calor. Então, esse tipo de radiofrequência, ela tem um efeito térmico rápido, e isso dá para a gente, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar grandes áreas, corporal, por exemplo, é bem mais rápido, é bem mais interessante. Mas se eu tiver que usar numa região mais delicada, por exemplo, estética íntima, é um pouquinho mais complicado, porque a pessoa vai sentir mais rápido o calor. Então, cada tipo de radiofrequência, né, por exemplo, metálicas, né, tem vários modelos de várias fábricas, né, esses tipos de aplicadores, né, e aí existe uma classificação monopolar, bipolar, hexapolar, que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque é uma classificação de empresas. Né? Se a gente for olhar no Brasil, na Itália, na Espanha, cada empresa classifica da maneira que ela acha mais interessante. O importante é saber, radiofrequência é corrente elétrica. Toda corrente elétrica tem quantos polos? Todo mundo sabe isso, né? Na física, positivo e negativo. Toda radiofrequência é bipolar, ela tem 2 polos. O resto são classificações que as empresas utilizam para facilitar e para nomear as características pelo número de eletrodos que eles têm. Tá certo? Mas é importante saber, muito importante, se o seu aparelho tem uma característica pintada ou metalizada. Porque isso, a transmissão do calor vai ser diferente. Eu vou demorar muito mais aqui do que aqui. Né? Metálico, ele vai ser mais rápido. E aí os alta gama, né, são aparelhos que o aquecimento é feito por um outro sistema, que não é um capacitor, não é um resistor, e sim é um sistema processado, microprocessado. Isso faz com que o aparelho aqueça muito rápido. Quem trabalha com aparelho de alta gama fica desesperado, porque o calor é tão rápido. Se você tentar fazer no rosto, a pessoa fica logo desesperada. São aparelhos bem mais interessantes para corporal, bem mais difíceis para facial. É claro que eu falo muito que radiofrequência é igual carro. Cada um que tem o seu é que acha que o seu é melhor. Porque a gente, quando tem o carro da gente, se dirigiu da amiga, vai falar, esse carro seu é péssimo. O da gente sempre é o melhor. Porque você aprende a conviver com o carro e dirigir o seu carro. Às vezes, por exemplo, eu sou mal acostumada com capacitivo. Eu sou super mal acostumada. Então, quando eu pego um aparelho resistivo, eu fico desesperada, não dou conta dele, porque esquenta rápido. Já quem está acostumado com o resistivo, quando pega o meu aparelho capacitivo, acha que ele não esquenta nada. Então, é importante saber e conhecer para a gente poder saber utilizar bem o aparelho de radiofrequência. Bom, quando a gente fala de parâmetros, a gente tem que pensar que uma radiofrequência tem que definir a temperatura, quantos minutos eu aplico e o número de sessões que eu vou fazer. A frequência do aparelho, ou a subfrequência, se ela é 0,5 MHz, 2 MHz, 3 MHz, isso não vai mudar em nada a vida de vocês. Vocês não têm que se preocupar. Mas o que vocês têm que preocupar para usar bem uma rádio? Temperatura, quantos minutos você aplica e número de sessões. Se vocês fizerem uma pesquisa, se eu sair perguntando aqui, cada um de vocês, qual a temperatura que usa, quanto tempo aplica e quantas sessões faz por semana, eu vou ter 200 mil respostas diferentes. Cada um que faz de um jeito e cada um que acha que o seu jeito é o mais correto. Porque aprendeu com alguém, ou porque viu algum treinamento, ou porque leu no livro. Então, existe uma discrepância de informações imensa. E aí, o que eu vim falar um pouco para vocês é o que está escrito, que está provado, que é o ideal. Qual a melhor temperatura para trabalhar? Qual o melhor tempo de aplicação? Qual é o número de sessões por mês ou por semana que é ideal vocês trabalharem? Eu sei que vocês já fazem radiofrequência, mas vocês podem melhorar o trabalho de vocês e fazerem ainda melhor. Só que eu vou falar isso em cima de pesquisa, não foi o que as meninas pediram? Venha falar de pesquisa. Então, pronto. Trouxe a minha experiência nas pesquisas, isso aí é o meu grupo lá de Natal, né? Eu tenho um grupo de alunos e colegas que me ajudam. A gente faz muita pesquisa em animais e muita pesquisa em humanos também. Ensaios clínicos. A gente tem um biotério fantástico, onde dá para fazer bastante coisa, um laboratório legal. E aí eu começo a falar das pesquisas falando sobre risco. Qual é o risco que existe de trabalhar com radiofrequência? Ela pode fazer mal? Vocês têm medo de utilizar radiofrequência? Existe um limite de sessões? Alguém sabe me responder? Eu posso fazer só 10, eu posso fazer só 20? Tem alguma coisa escrito disso? Tem. Né? Existem, sim, alguns estudos de radiofrequência. Todos os estudos que eu vou falar são nossos.
são da minha equipe. É claro que, além dos nossos estudos, existem um monte de outros estudos. Mas eu vou dar preferência para os nossos, e vocês podem encontrar outros estudos também falando disso. Então, a radiofrequência ela tem duas coisas que eu falei. O campo e o calor, não é isso? Existe o risco do campo e existe o risco do calor. Em relação ao campo, eu tenho 2 trabalhos que eu fiz, onde eu testei o que esse campo pode fazer na saúde da pessoa que está trabalhando com a rádio. Por quê? Vocês têm a cliente que faz a rádio, mas ela fica quanto tempo com vocês? 1 hora, não é? Quantas pacientes ou quantas clientes vocês atendem num dia de rádio? 10. Quantas horas você fica dentro do campo? Porque quando liga, você também está participando do campo. 8 horas mínimo você está dentro do campo. Será que a sua saúde sofre com isso? Essa foi minha tese de doutorado. Qual é o risco de um profissional que trabalha com rádio, que fica dentro do campo o dia inteiro? O que acontece com a imunidade? O que acontece com o DNA dele? Ele pode ter câncer por causa disso? As bactérias corporais que ele tem podem se alterar por isso? A gente tem que procurar saber, porque a gente fica o dia inteiro dentro desse campo. Na minha clínica, o aparelho liga 8 da manhã e só desliga 8 da noite. E são 5 equipamentos. Imagina o tamanho do campo que tem lá, que a gente fica o dia inteiro dentro, né? Então, graças a Deus, as 2 publicações que eu fiz, essa para olhar a célula sanguínea e essa para olhar DNA, para olhar a bactéria, em nenhum dos casos a exposição prolongada de anos à radiofrequência do profissional causa risco. Mas qual rádio? A rádio da estética. Qual é a rádio da estética? Que trabalha numa frequência de 0,5 até 40 MHz. Essa rádio, segundo os estudos que a gente fez, são estudos biológicos super aprofundados. Eu fiz na UERJ, onde eu fiz o meu doutorado, mas a gente teve uma conclusão bem segura que alguns aparelhos causam problema. Não vou falar deles porque são vários. Mas a rádio, apesar da gente não achar, a rádio é um aparelho seguro. Mas existe um grupo de risco para a rádio. As gestantes. Mas eu não estou falando da paciente gestante, porque a paciente gestante ou a cliente gestante, ela não vai procurar você para fazer rádio. Eu estou falando da profissional gestante que está atendendo o paciente. Quantas horas ela passa dentro do campo? Horas. Quantos dias? A gestação toda. Será que ela sofre algum efeito teratogênico da exposição? Sim, ela pode sofrer. A gente já tem casos registrados, pé torto congênito, lábio leporino, e agora a gente teve 2 casos de má formação renal, de fisioterapeutas que estavam trabalhando com radiofrequência durante a gestação. Então, é um alerta, vocês procurem avisar as pessoas, porque muita gente acha, não, é besteira, isso é invenção. Tem publicações, evidência científica, que a diatermia, que é a radiofrequência, na frequência que a gente trabalha em estética para uma gestante, pode causar alterações teratogênicas. Ah, Patrícia, mas eu passei a gravidez inteira trabalhando, não tive nada. Não significa que todo mundo vai ter. Pode ser que esse embrião, numa exposição da rádio, seja susceptível a ter uma malformação. Mas a gente tem casos de pessoas que na primeira gestação não fizeram rádio, na segunda gestação se submeteu ao trabalho de radiofrequência o tempo todo e teve malformação. Então, é um alerta que realmente é importante a gente levar em consideração. Desde que exista da sua cabine totalmente vedada e não passe ar, não existe nenhum problema. O que não pode é ter comunicação do ar, porque o campo ele se transmite pelo ar. Então, assim, é igual sinal de Wi-Fi. Se eu estiver num lugar muito fechado, por exemplo, aqui nessa sala o Wi-Fi pega péssimo. Mas, se eu abro a porta, ele melhora. Você já deve ter notado isso. Quando a porta fica fechada, não funciona. Se você está num lugar fechadinho, você está protegida. Mas se você tem comunicação, você não está. Claro que expor, gente, 1 mês, 1 dia, 1 semana, 3 meses, não vai ter uma influência. O problema é a exposição 9 meses, prolongada. Os casos que a gente tem registrado, eles têm uma exposição longa. E também, eu não sabia que eu estava grávida, atendi. Não vai acontecer nada. Você atendeu algum tempo, então também não é uma coisa para ter pânico. Mas tem que tomar cuidado, tá? É importante tomar cuidado. Bom, a outra coisa que a gente tem que preocupar é o calor. O calor da rádio
pode causar mal à pele? Pode prejudicar ou não faz nada? Bom, a gente sabe que tem paciente que quer fazer rádio todo dia, ou quer fazer rádio toda hora, ou toda semana, não é assim? Mas a gente percebeu, né, dentro do nosso estudo do mestrado, a gente tem um grupo de mestrado lá na universidade, que quando a gente usa 40 graus e a gente trabalha flacidez, acontece uma alteração de proliferação da epiderme. Isso é normal. A nossa pele, para proteger, aumenta. Ela produz mais célula e fica mais grossa. Tá? E isso é uma resposta normal. O problema é que essa mitose exagerada, né, que pode acontecer, pelo desencadear exagerado da mitose, pode começar a ser formadas células anormais. Isso foi percebido em alguns estudos lá fora. Então, a gente ainda não tem certeza se algumas pessoas fazendo muito tempo, com muito calor, e o tempo todo seguido, por esse aumento da epiderme, pode ter futuros problemas. Mas a gente já está estudando formas de tentar evitar isso. E uma das formas de evitar isso, que a gente tem estudado, é o uso do ácido ferúlico antes da radiofrequência. Como seria isso? O paciente vai usando o ácido ferúlico em casa, como um tratamento domiciliar, no período que ele vai fazer a radiofrequência. Então, ele começa uma semana antes, e aí ele vai utilizando esse ácido, porque o ácido ferúlico ele tem uma ação de neutralizar radicais livres, que provavelmente é o que vai causar as alterações da epiderme quando eu estimulo exageradamente. Além disso, ele é um protetor do DNA e ele tem ações preventivas a nível de câncer. Então, o ácido ferúlico, a gente está fazendo um estudo. Eu acabei de terminar de coletar o material, a gente acabou de fazer um estudo com ácido ferúlico e sem usar ácido ferúlico com ratos. A gente usou radiofrequência bastante tempo e agora a gente deve estar tendo a certeza do que a gente já tem suspeita, que o ácido ferúlico poderia ser interessante para associar com a rádio como efeito protetor. Porque evitar não tem jeito. Como é que eu vou trabalhar com a rádio sem usar calor? E como é que eu vou adivinhar quem é que vai ser sensível ao calor e vai aumentar essa epiderme de forma prejudicial ou não? Então, se eu pelo menos trabalhar com uma coisa segura, um protetor, que seria o ácido ferúlico, e hoje a gente tem muita linha de cosmético que tem ácido ferúlico, né? O ácido ferúlico ele é um ácido tranquilo, não tem problema usar com calor, então ele teria um efeito protetor interessante. Eu não tenho mais informação dessa pesquisa para passar ainda, mas acredito que na próxima vez que a gente encontrar, eu tenho as fotos das lâminas e dos dados que a gente tem desse tipo de problema. Além disso, tem as contraindicações que a gente já sabe da rádio, né? Que a paciente realmente não pode ter marca-passo, paciente diabético, se estiver descompensado, é interessante não fazer, nada de infecção, doenças inflamatórias agudas, e cuidado com os pacientes em peeling, porque a pele está muito sensível, né? A gente tem que evitar. Uso de retinóides, então, muito cuidado, mas alguns mitos a gente tem que tirar. Pode usar rádio em cima da tireoide? Pode, pescoço, trabalho pescoço, não tem nenhum problema. Pode usar na área dos olhos, eu uso muito para pálpebra, e é um efeito fantástico. Agora, tem que saber a rádio que você está usando, se você vai dar conta dela. Se ela esquentar demais e for muito rápida, talvez você não consiga trabalhar áreas delicadas. Então, isso tudo tem que ser olhado. Bom, em relação a parâmetros, a gente tem que pensar qual a melhor temperatura de se trabalhar a radiofrequência, né? Isso já tem bastante estudo, já tem bastante tempo, mas a gente já escutava no passado, né, se eu mostrar as pesquisas antigas, que o pessoal usava 40 graus, tanto para flacidez quanto para fibrose, né? Era 40 graus para tudo. Todo mundo colocava 40 graus, a radiofrequência era 40 graus em tudo. Mas hoje, né, a gente já sabe que tem a temperatura correta para cada patologia. Então, se a gente for analisar, se vocês procurarem na história, vocês vão encontrar aí um trabalho antigo nosso, dos coelhinhos, né? Que a gente usou os coelhinhos para calcular efeito na gordura, e aí aconteceu que a gente usou coelhos de tamanhos diferentes, né? Porque faltou coelho, lá em Natal não tem muito coelho. E acabou que um coelho sofreu mais calor do que o outro. Por um acidente, nós descobrimos que diferentes temperaturas tinham diferentes resultados. Imagine que hoje o mundo inteiro usa diferentes temperaturas por causa da história dos coelhos, né? Então, o coelho ficou famoso no mundo inteiro, meus coelhinhos, porque todo mundo hoje segue as temperaturas que a gente usou. O que a gente notou? Que o coelhinho magro ele ficou com um colágeno duro porque ele recebeu calor demais.
E o coelhinho mais gordinho, que recebeu menos calor, ficou com o colágeno todo relaxado, todo amolecido, todo quebrado. Isso chegou à conclusão, a gente descobriu, né, através do trabalho, e teve essa publicação, que ficou bem famosa, sobre o efeito, né, da radiofrequência, que quando eu uso pouco calor, 37 graus, no máximo 38, eu desorganizo o colágeno, eu relaxo o colágeno. Então, é a temperatura ideal para trabalhar fibrose. Se eu insistir e ficar com uma temperatura de 40, a gente vai acabar tonificando esse colágeno. Claro que eu estou falando, gente, isso aqui é de 2007. Esse estudo é velho, antigo. Mas, hoje a gente entende que eu uso 37 graus porque eu libero uma proteína especial, que é a HSP46. Ela desorganiza o colágeno, ela relaxa o colágeno. Então, por isso que essa temperatura é a temperatura ideal para trabalhar fibrose pós-operatório. Hoje a gente trata a esclerodermia, que é uma doença devido, né, à alteração de fibrose. E quando eu uso temperaturas de 40 graus, que eu quero trabalhar a flacidez, eu estimulo uma proteína que é a KSP47. Mudou o número, né? 46 para 47. Só que essa é a proteína que sintetiza novo colágeno. É a proteína que tonifica a pele. Então, quando eu busco flacidez, eu tenho que chegar a 40. Imagina que você tem um aparelho que não chega a 40 de jeito nenhum, só chega a 37. Você vai conseguir tonificar alguém? Ou então você tem uma preguiça de usar termômetro, a preguiça maior do mundo. Igual as minhas funcionárias, é desse jeito, morre de preguiça de termômetro. Na hora que eu falo, como é que você sabe que tem 40 aí? Não, acostumei, eu já sei. Não sabe não. Está fazendo errado. Aí adianta você fazer o tratamento, a pessoa pagar e não vai conseguir o resultado? Se você não chegar a 40 e não vê no termômetro que está 40, você não sabe se você conseguiu chegar a produzir essa proteína. Então não adianta se enganar. Você vai ter que rezar muito para dar tudo certo, porque você fez errado. Agora, em fibrose, o que é a dica que eu dou para você não errar? Se você tem preguiça de usar termômetro, que eu sei que todo mundo tem, né? Não são só as minhas funcionárias, você não pode deixar hiperemiar. Se você tratar fibrose e chegar à hiperemia, você chegou a 38. E a 38 você já está correndo risco de pular para 40. E se pular para 40, você aumenta a fibrose, você vai tratar tudo errado. Então, fique de olho se o paciente tem fibrose, se é pós-lipo, se é celulite fibrosa, trata com calorzinho gostoso, suave, olha com termômetro, mas toma conta para não ficar hiperêmico. Hiperemia significa 38 graus. Então, não faça hiperemia. Agora, se você quer 40, termômetro. Se não tiver termômetro, você nunca vai saber se fez 40, não adianta achar. Você vai ter que provar, né? Tem que ter o termômetro. Bom, mas aí, você chegou a 40 graus, quantos minutos você aplica em cada região? 5. De que tamanho? Depende do seu eletrodo. Porque, imagina, cada aparelho aqui, eu tenho o Effect, que tem uma ponteira, ele tem várias, mas ele tem uma aqui, que é desse tamanho, né? E eu tenho o Limine, que tem uma ponteira desse tamanho. É 5 para todo mundo? E que área? Então, isso aí, eu levei... Cada resposta dessa que eu estou dando deve ter levado 3 anos estudando, né? Porque cada dúvida que a gente tem em pesquisa, a gente passa anos e anos estudando para chegar numa resposta. Então, eu também pensava assim, 5, 10 minutos, mas e aí, se o eletrodo é diferente? Então, eu encontrei esse trabalho, onde esse pesquisador falava que tinha que calcular uma área de 100 centímetros quadrados por cada 10 minutos. Falei, isso é muito complicado, porque eu não sei nem fazer essa conta de 100 centímetros quadrados numa pessoa. Vou fazer isso não, muito difícil. Então, eu quero outra coisa mais fácil. Aí ele fala que um eletrodo de 4 centímetros eu uso 5 minutos. Um eletrodo de 5 eu uso de 3 a 3,5. Falei, que danado, imagina, eu dou aula no mundo inteiro. Cada radiofrequência que eu pego, gente, tem um tamanho diferente. Vocês imaginem o que eu ia ter que fazer o cálculo para cada aparelho de quanto tempo que eu tinha que aplicar. Eu ia ficar desesperada. Eu falei, não, isso é muito complicado. Eu quero um negócio mais fácil, tá? Eu quero um negócio mais simples. Porque isso aí de ficar medindo cada aparelho... E tem aparelho que tem só a bolinha, né? E aí você não sabe, aquilo tem quantos centímetros quadrados? Não sei. Tem que fazer o cálculo da área, que é uma esfera, lá na geometria da matemática. Deus me livre, que eu não vou fazer de jeito nenhum.
Então, eu falei, abandonei essa sugestão desse moço. Levei tempo fazendo esse trabalho aqui, 3 anos. Colocava termômetro no rato dentro da boca, na região anal, na pele, sonda, esquentava o rato, e esfriava o rato, e queimava o rato, aí pronto, estava tudo errado. Aí começava tudo de novo. Qual era o meu objetivo? Saber quantos minutos eu tinha que aplicar para estimular HSP 47 e HSP 46. Não é o que eu preciso fazer? Agora, todo mundo acha que chega e estimula, mas não sabe nem quantos minutos usou, então usa qualquer minuto. E não sabe nem se está adequado ao tamanho do aparelho. Eu queria uma fórmula para todos os aparelhos, qualquer um que eu fosse usar. Aí, rato morreu, rato queimou, tudo que vocês imaginarem aconteceu, deu tudo errado. Mas depois de 3 anos, esquentando, pegando a pele e olhando se deu certo a proteína, a gente chegou a essa resposta que eu passo para vocês, que vocês não vão errar. Vocês vão tratar a região quando chegar na temperatura que você quer. Qual é a temperatura que você quer? Eu quero 40 graus, Patrícia, porque eu vou tratar flacidez. Vai com o aparelho, chega a 40. Quando chegou em 40, você tem que manter de 2 a 5 minutos a cada 2 áreas do cabeçote. Ah, não, isso é muito complicado, né? Não, bem fácil. Bem mais fácil do que fazer o cálculo daquele negócio complicado. Vou fazer assim, depois se sobrar tempo eu faço na modelo, tá bom, Márcia? Porque senão não sei se vai dar tempo. Imagina que meu rosto é a área de tratamento, certo? Pra vocês entenderem. Então, isso aqui é uma área de cabeçote, tá? Um cabeçote. Eu vou medir 2 dessa. 1, 2, tá? 1, 2. 2 áreas de cabeçote é essa área da minha bochecha, certo? Então, eu sou a paciente, vou começar a tratar. Passando para lá e para cá, porque é linear, porque são 2 áreas, uma área, 2. Aí eu quero chegar em 40. Chegou a 40, ótimo. Quando eu cheguei a 40, eu tenho que manter quantos minutos? No mínimo 2, no máximo 5. Então eu vou ficar. Olhei no relógio, 1 minuto, 2 minutos. Acabou, 2 minutos. Passo para outra área. Aqui tem 2 áreas do cabeçote. Começo. Aí vou chegar a 40. Quando eu cheguei a 40, o que eu faço? 2 minutos. Por que tem de 2 a 5? Porque a gente viu que menos de 2 não dá resultado. E mais que 5 não faz diferença. Eu geralmente uso, numa pessoa muito flácida, 5 minutos. Numa pessoa mais jovem, 2 minutos. Mas por que eu estou falando isso? Quando você faz 5 minutos em qualquer área, você fica passando o aparelho aqui, aí a paciente fala assim, ai, está quente, aí você passa aqui. Ai, aí está quente, aí passa cá. Ai, aqui. Ai, aqui. Ah, não, passa para cá. Ou seja, não tem uma normatização de calor em cada lugar. Será que chegou 40 graus aqui? Sei não, porque você pulou para cá e depois você voltou para cá. E tem gente que ainda vai para o outro lado, né? Ah, não, agora é desse lado. Aí a paciente fala assim, você não vai passar na minha testa? Não é, vou passar. Pronto, passa aqui. Assim, gente, não tem rádio que funcione, não. Vocês vão ficar o resto da vida fazendo tratamento mal feito. Então, se eu fiquei 3 anos estudando, matei muito rato, morreram os ratinhos, pelo menos vamos tentar fazer as coisas de forma correta. Pegue o tamanho do aplicador. Vamos fazer com um aplicador grande? Porque esse aqui é um aplicador pequeno, né? Imagina que é corporal. Aplicador grande. Uma área, 2 áreas. Então, eu vou ficar em 2 áreas. Tá. Chegou a 40. Ótimo. Quantos minutos mais? 2. Ah, mas está esquentando demais. Abaixa a potência. Diminui a potência que não vai esquentar muito. Fica lá. Ok. Terminou, outra área. 2 áreas, 2 minutos. Quer dizer, chega a 40, né, primeiro. Quando chegar a 40, 2 minutos. Onde vocês já fizeram isso, já está tratado. Não precisa voltar mais, não. Está encerrado o tratamento aí. Não precisa ficar, vai, volta, aqui, assim, embaixo, em cima. Não precisa mais. Tá? Assim, vocês vão fazer a melhor qualidade de radiofrequência que vocês já fizeram na vida. Não vai ter um paciente que vocês não vão deixar perfeito. Porque essa prova que você entregou a energia certa para estimular a quantidade de colágeno que você precisa. Certo? Então, agora todo mundo vai fazer direito, né? Ninguém mais vai ficar passeando com o aparelho e fazendo mal feito. Bom, outra coisa. Quantas vezes por semana vocês aplicam a rádio?
Quantas vezes você faz? Ah, você não usa. Quem faz aqui rádio? Quantas vezes por semana? A cada 15, 21 dias, uma vez por semana. Uma vez por semana. Olha a diferença aí. Quem está certo? Ninguém sabe. Depende da marca, depende da empresa, depende do professor que ensinou, né? Claro que cada um aprendeu com o professor. Bom, então, quando eu tinha essa dúvida, né? Eu fiquei bem desesperada porque eu queria saber qual era a forma certa de aplicar. Se a gente pensar em fibrose, vamos pensar primeiro em fibrose. O que eu quero quando eu trato fibrose? Absorver, não é? Então, quanto mais eu fizer, mais absorve, não é isso? O paciente de fibrose, se eu fizer todo dia, eu posso? O que vocês acham? Vamos pensar, gente, vamos pensar. Pode, porque você está estimulando a absorção da fibrose. Você está relaxando o colágeno. Você não está produzindo nada, você está relaxando. Se você quiser fazer todo dia, se você quiser fazer 3 vezes por semana, se você quiser fazer do jeito que você quiser, você pode fazer. Porque cada vez que você fizer o tratamento para fibrose, vocês vão relaxar o colágeno e o colágeno vai estar pronto para ser tratado. E aí você vai diminuindo aquela fibrose. Então, pode fazer até todo dia, tá? Fibrose. Agora, vamos pensar em flacidez. O que vocês querem quando vocês têm uma pele flácida? Tonificar. Produzir o quê? Colágeno. E também, essa pele que vocês estão tratando, ela já tem colágeno? Tem, né? Ela é pele, né? Então, ela tem colágeno. Então, se ela já tem colágeno, o que eu quero com o colágeno que ela já tem? Endurecer, tonificar. E eu ainda quero mais, porque eu quero muito. Eu quero que tonifica e eu ainda quero que tenha mais colágeno do que já tem, não é isso? Pronto. Vamos ver quantas vezes por semana eu consigo fazer isso. Então, a gente olhou na literatura e a gente viu que quando eu faço radiofrequência, eu tenho 2 efeitos. Primeiro, a cara da pessoa fica dura, não é assim? Ou seja, fica endurecida, fica inchada, fica inflamada. Isso é porque o colágeno que ela tem resseca, desidrata, endurece. Quantos dias ela fica assim? Não sei, né? Ela foi embora, não vi mais. Eu não sei quantos dias. Sei que ela não vai ficar o resto da vida. Mas a paciente, ela adora esse efeito, não adora? Ela sai feliz. Nossa, esse aparelho é bom demais. Só que a pobrezinha não sabe que é um efeito Cinderela, né? Daqui a pouco vai desmanchar. Então, vai virar abóbora, não tem jeito. Agora, eu tenho um outro efeito, que é um efeito mais interessante, muito melhor do que esse de endurecer a cara, que esse de endurecer a cara é graças a Deus que ele existe, porque se não fosse ele, eu não conseguia vender o tratamento. Né? Se a gente não tivesse a rádio endurecendo a cara e eu vendo, ninguém ia comprar o tratamento. É o efeito que ajuda a gente a vender a radiofrequência. É ótimo. Mas não adianta, porque ele dura só um tempo. Eu preciso do efeito a longo prazo de produzir novas fibras colágenas. Essas novas fibras, elas começam a ser produzidas desde a proteína, fibroblasto, até virar colágeno. Isso leva 21 dias, em média, até 2 meses para terminar. Então, é um ciclo bem demorado. Começa só a célula, depois a fibra, depois vai aos pouquinhos. Mas acontece? Acontece. A radiofrequência faz isso. Então, como eu já sei que leva de 21 a 28 dias para ter neoformação, eu queria saber quantas aplicações eu precisava fazer para tratar a paciente. Aí, o que eu fiz? Né? Eu com meus ratos, né? Porque lá vai a pessoa ter que usar o pop do rato, porque não pode arrancar a pele da cara da pessoa, né? Porque senão vai presa. Imagina sair arrancando pedaço da cara da paciente, não pode. Então, a gente pegou um montão de rato, fez um dia de radiofrequência para todos. Todos os animais fizeram radiofrequência. Nós ficamos de 8 da manhã até meia-noite fazendo radiofrequência. 90 ratos, imagine. Era tanto radiofrequência que até cansou. Depois, eu fui pegando rato por rato, grupinho por grupinho, e cada dia a gente matava um grupo. E via o que tinha acontecido. Com um dia, como é que estava a pele dele? Inflamadíssima. Terrível. Então, eu sabia que o colágeno estava inflamado. Eu posso aplicar de novo hoje? Não, porque com 24 horas está inflamado. 48 horas, inflamado. Não adianta. E a gente percebeu que até 7 dias, o colágeno dos animais estava ressecado, duro. Então, provavelmente, as nossas clientes ficam 1 semana com a cara endurecida.
com colágeno ressecado, que é uma fase onde eu não tenho como aplicar de novo. Porque se eu aplicar, eu vou aplicar em cima do colágeno que está endurecido. Só que o grupo que eu matei com 15 dias, que ficou esperando lá para morrer depois de 15 dias, que tinha feito radiofrequência, não tinha mais colágeno duro, mas tinha fibroblasto novo. Então, eu já percebi que com 15 dias já tinha células novas de fibroblasto, mas aquele colágeno endurecido que eu tinha conseguido já não existia mais. E com 21 dias tinha novas fibras, e aí eu comecei a organizar minha cabeça qual seria o protocolo que eu ia usar. Porque eu não sou de ouvir, você faz isso sem saber por quê. Todo mundo me dizia, faz uma vez por semana, ou faz, como se diz, uma vez a cada 21 dias. E quando eu falava assim, por quê? Ninguém sabia por quê. Então, sem porquê, não serve para mim. Moral da história, o que eu consegui concluir disso? Que o mínimo que eu posso fazer é uma vez por semana, para não afetar as fibras que estão inflamadas. Tá? Então, uma vez por semana é o mínimo. Ah, mas eu não gosto de fazer uma vez por semana, eu gosto de fazer alguma vez a cada 15 dias, não tem problema. Mas você já sabe que o efeito Cinderela durou uma semana. Certo? Isso é seguro porque a gente viu nas amostras. Esse trabalho que a gente fez, ele ficou... Eu apresentei ele no Congresso Internacional de Dermatologia, em Miami, que é um congresso da Associação Americana, dentro de um simpósio que tinha de dermatologia do Brasil. O pessoal da dermatologia, os médicos que estavam lá, ficaram encantados, porque ninguém tinha um protocolo até hoje publicado que tivesse comprovação, cada um fazia do jeito que acha, né, como eu falei aqui. E aí, na hora que eu terminei a palestra, o presidente da sociedade pegou meu trabalho e falou, você já publicou, minha filha? Eu falei, não. Pois me dê aí que eu vou publicar hoje. E o trabalho foi publicado na Revista Brasileira de Dermatologia, no mesmo dia. Tá? Então, ele serve de modelo para os médicos e serve para todo mundo. Para esteticista, para fisioterapeuta, para todo mundo que usa rádio. Qual é o mínimo de aplicação que eu posso fazer? Uma vez por semana. Está errado fazer uma vez por semana? De jeito nenhum. Porque você respeitou o processo inflamatório. E a gente já sabe que as novas fibras levam 21 a 28 dias para serem formadas. Então, o que eu faço nos meus tratamentos? Uma vez por semana para flacidez. Quando eu termino que a pessoa já tem um resultado, eu passo a fazer uma manutenção de uma vez por mês. Porque ela vem só estimular novos colágenos. Porque ela já está se sentindo com resultado. Se vocês seguirem esse protocolo, vocês estão seguindo um protocolo publicado, validado e que tem resultado certo. Tá? O resto é invenção de que não tem nada publicado a respeito. Mas esse pode ter certeza que tem. E é lógico, vocês podem ter acesso a esses artigos na minha página, depois eu vou deixar para vocês lerem, porque aqui não dá tempo de eu explicar com calma. Bom, celulite. Qual é o protocolo que vocês usam para celulite? Ah, uma confusão. Claro. Quantos estudos tem a respeito? Nenhum. Quer dizer, tem o nosso, né? Mas não é com rato, porque rato não tem celulite. Então, eu tive que pegar gente para fazer o tratamento. Bom, a celulite flácida já tinha trabalhos publicados falando que eu tinha que usar 40 graus, né, entre 39 a 41. Esse trabalho mostrava que, quando eu coloco 40 graus, isso aqui é uma ecografia, aqui são as fibroses, né, ou o colágeno do tecido da celulite. O que aconteceu com essa paciente flácida? Encheu de colágeno, não encheu? Então, a celulite dela, com certeza, a pele dela ficou mais dura. Se a celulite dela é flácida, a pele ficou mais dura, qual foi o resultado? Ótimo. Então, ela ficou, com certeza, satisfeita com o resultado. Então, para fazer um tratamento bom de radiofrequência e celulite, a primeira coisa que vocês têm que saber é avaliar. Se você não sabe olhar se é flácida ou se é fibrosa, então nem tenta fazer o tratamento, você vai fazer errado. Se você tem que saber avaliar, ela é fibrosa ou ela é flácida. Se ela é flácida, 40 graus, resultado maravilhoso. Como é que eu vou saber isso? Na avaliação. A gente tem que saber avaliar. Bom, se ela é fibrosa, a gente fez um estudo onde a gente utilizou 37 graus, também fez a ecografia. Essa foto não está muito boa, mas essa aqui está ótima. A gente vê a fibrose, que é o branco, está bem menos na segunda foto. Para mim não interessa a foto daqui de cima, me interessa aqui de baixo.
Essas linhas brancas são os septos. Quando eu usei 37, olha o que aconteceu. Tem muito menos linha branca. Então, quando a paciente é toda dura, ou aonde, como ela mesma falou, onde ela tem fibrose, eu tenho que usar 37. Não é sair fazendo 40 e todo mundo que faz celulite, porque depende do tipo de celulite que a pessoa tem. Tá? Então, a gente foi fazendo isso e a gente chegou à conclusão de que os septos diminuíram com 37 graus. Significa que as pacientes diminuíram o quadro de celulite. Né? Porque o afinamento desse septo melhorou o quadro de celulite. Esse trabalho também está publicado nessa revista, Dermatology Research. A gente faz uns trabalhos bem chiques assim, para publicar lá fora, para a gente ficar conhecido. Aí eu fiquei tão famosa que eu fui para Dubai dar uma palestra só sobre celulite e radiofrequência. Tá vendo? Por isso que é bom mandar o trabalho da gente em inglês lá para fora. Mandaram me chamar, Meyer, né? Meyer, meu sobrenome. Aí me chamaram para ir a Dubai para quê? Para falar do tratamento de celulite dura, porque ninguém tinha feito um trabalho de celulite dura. Né? Então, por isso que eu procuro, né, publicar trabalhos em inglês, para poder o pessoal lá fora saber que aqui no Brasil tem coisa boa também, não é só roubalheira, tem gente que trabalha também. Bom, esse outro estudo que a gente publicou é de uma paciente que aparentemente não tem nenhuma celulite, né? É uma mulher com umas pernas bem bonitas, mas ela tem 54 anos e tinha muita dor. Muita dor, muita dor. Ninguém sabia o que ela tinha, até que a gente começou a tratar. A gente tratou, fez uma ressonância da perna dela, descobriu fibrose, e aí a gente descobriu que ela era atleta e que a celulite dela era dentro da musculatura. Não era igual todo mundo, porque ela era muito atleta. Então, ela tinha muita dor por causa da fibrose. Aí a gente tratou com 37 graus, usou radiofrequência, manipulação manual. Olha o que aconteceu com a fibrose, que era toda irregular, ficou toda arrumadinha. Em 2 meses, gente, a paciente não sentia mais dor, porque ela não tinha esteticamente nada, vocês viram? Parece que ela tinha celulite? Não. Perfeita, mas para uma mulher de 54 anos, maravilhosa. Mas morria de dor, porque celulite também é uma patologia que dá dor. Então, a gente também tinha que tratar. Nesse caso, tratamos a fibrose. E o resultado foi muito bom. Também a gente publicou esse trabalho na revista Dermatology Research. Também para poder ficar chique lá fora. Né? Se ela é fibrosa, quantas vezes você quiser. Se ela é flácida, 1 vez por semana. Tudo depende do que você quer, né? Do seu objetivo. Bom, mais uma coisa interessante que a gente tem pesquisado. Em 2014, eu descobri o colágeno hidrolisado. O que aconteceu? Eu fazia radiofrequência em umas pacientes e elas não tinham resultado. E eu fazia radiofrequência em outras e essas outras tinham resultado. E aí eu comecei a perguntar como era a alimentação delas. E eu descobri que muita paciente que fazia tratamento não comia proteína, comia muito carboidrato. Então, conversando com o pessoal da nutrição, eles começaram a me falar do colágeno hidrolisado, que eu nunca acreditei. Achava que era a maior balela, que não servia para nada. Eu sou super chata, não acredito em nada. Mas, depois de muito ler e muito estudar, eu comecei a ver que o colágeno hidrolisado era usado, inclusive, na menopausa, para reposição óssea, né, para a estrutura óssea, e que o colágeno hidrolisado ele era um colágeno que era absorvido, porque ele não entrava inteiro no organismo, ele entra na forma de tripeptídeos, ou seja, de aminoácidos quebrados. E que, como ele entra assim, você tem uma quantidade de proteína na pessoa muito grande. E aí, que quando eu quero transformar esses aminoácidos e juntar para ele virar uma estrutura de tecido colágeno, eu preciso de vitamina C presente. Então, eu aprendi tudo isso, lendo, né, estudando, e aí eu comecei a pensar, e se eu der colágeno hidrolisado para todo mundo que faz rádio, será que o meu resultado é melhor? Aí fiquei com essa hipótese na cabeça. Pronto, pesquisador com hipótese na cabeça não dorme, né? Enquanto não faz a pesquisa, não sossega. Aí fui lá, peguei os ratos. Rato de novo. Os ratinhos fazendo radiofrequência. Enchi o rato oral, né, tomando colágeno hidrolisado. Dei para um grupo de rato colágeno hidrolisado, esse cara com pelo bonito, sabe? Com a pele bonita, ficaram tudo bonito os ratos. E a gente começou a fazer radiofrequência. E o outro grupo a gente não deu, não. Era colágeno hidrolisado e vitamina C. Qual foi o nosso resultado? A gente acabou vendo, aqui tem o grupo controle, que não tomou nada, o grupo que fez só radiofrequência,
o grupo que só tomou colágeno não fez rádio, e o grupo que fez tudo junto. Se vocês olharem o desenho, isso aqui é uma lâmina histológica, às vezes é complicado de ver, mas tudo que é azul é colágeno. Olha como o último, que é o G3, está lotado de azul. Está até cheio, a gente não consegue nem ver o fim, né? Então, a gente concluiu que a associação é muito superior a usar só rádio, só colágeno ou não usar nada. Com certeza, produz mais colágeno. Mas não adianta eu fazer a pesquisa só no rato, porque meu paciente não é rato, meu paciente é gente. Então, eu fui fazer a pesquisa em humanos. Então, aqui a gente mediu, esse trabalho também foi para publicação, ainda não saiu, mas já foi. Olha o ratinho tomando colágeno, olha que bonitinho. Não tomava, não. A gente enfia a força no estômago. Né? Isso chama gavagem. A gente pega a anestesia e coloca dentro do estômago, senão ele não toma, lógico. Né? Você vai querer ratinho? Tome colágeno. Ele não vai tomar de jeito nenhum. Bom, aí nós pegamos 40 pacientes e começamos a tratar com colágeno. 20 tomavam colágeno e vitamina C. E 20 não tomavam, mas elas não sabiam, não. Era tudo escondido, era tudo mentira, sabe? Tudo falso. Elas achavam que tomavam, mas não tomavam. E todas faziam radiofrequência. Claro, né, que a quantidade é muito importante. A gente usou 5 gramas de colágeno hidrolisado, que é a quantidade mínima que tem que ter, e usamos 1 grama de vitamina C. Gente, deu tanto trabalho. Vocês imaginam, todo dia de manhã, cada aluno tinha 5 pacientes que tinham que levar o suquinho com colágeno e vitamina C para paciente. 2 meses diariamente você teve que dar. Porque se você falar assim, você toma, viu, fulana? Ela não toma, não. Mente, depois fala, não, eu tomei. Mas a gente não acredita, não. Sabe que é mentira. Então, todo mundo tomou mesmo, porque a gente deu na boca, assim, para poder tomar. Aí, nós chegamos à conclusão, a gente mediu, através desse software que a gente desenvolveu, em relação ao envelhecimento, né, o ângulo do nasogeniano, a gente chegou à conclusão que todas as pacientes que tomaram o colágeno e fizeram rádio tiveram resultado bem superior do que o grupo placebo, que tomou nada. Elas tomavam talco, nem sabiam, mas tomavam talco. Sabe talco de comprimido? Era isso. Elas não sabiam, mas era isso. Depois a gente teve que dar colágeno e vitamina C para elas. 5 gramas, mínimo, e 1 grama de vitamina C, todo dia. Foram 2 meses todo dia. Por isso que deu trabalho, porque todo dia eu tinha que obrigá-las a tomar, porque senão elas não tomavam. E isso pode tomar, né, pela manhã, tem que ser em pó. Ah, vou tomar cápsula. Gente, cápsula, sabe quantas são? 20 cápsulas, você não vai tomar 20 cápsulas. Nem adianta que não vai. Então, tem que ser pó mesmo, né? Será que radiofrequência funciona para gordura? Né? Essa é uma dúvida também. Então, eu sempre tive esse questionamento, né? A gente usa tanta coisa para gordura, será que a rádio funciona? E aí a gente começou a fazer uma pesquisa, porque a gente sabe que toda vez que eu uso radiofrequência para gordura, eu tenho uma impedância, né? Isso até a professora falou agora mesmo, que cada tecido tem uma impedância e que a gordura sempre precisa de um aquecimento maior, que eu preciso aquecer muito para conseguir um resultado na gordura. 10 vezes mais a temperatura, senão eu não consigo. Então, os adipócitos, que são a nossa célula, né, de gordura, elas precisam de um aquecimento muito forte para que eu consiga seletivamente destruir essa membrana e produzir uma lipólise. Senão eu não vou conseguir. Eu teria que usar calor forte, muito forte. E outra coisa, calor profundo, né, que chegue a tecido adiposo. Tem aparelhos que a gente consegue isso mais fácil. Tem aparelho que tem o eletrodo dispersivo, eu coloco o eletrodo embaixo, o aparelho está aqui em cima, a energia vai chegar mais profundo. Agora, tem aparelho que ele fica muito na pele, são aparelhos mais superficiais. Então, eu não consigo chegar num tecido adiposo o suficiente para conseguir um resultado. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver é se a radiofrequência que vocês trabalham, independente do povo chamar de monopolar, bipolar, extrapolar, não sei o que polar, vocês têm que olhar aqui se realmente quanto de profundidade que ela chega, se ela é mais profunda. Tá? Esse é o ponto mais importante para a gordura. Depois, ela aquece. Quantos graus eu tenho que usar para a gordura? Nos estudos que a gente consultou, para que eu consiga esse mecanismo de ação de trauma térmico, né, que a gente vê aqui, e que a membrana realmente se desintegre, e que libere o triglicerídeos, e que ele vá realmente para o fígado, para que eu consiga esse passo a passo, eu tenho que usar 40 graus. Se eu não usar 40 graus, eu não consigo. Então, para trabalhar gordura, o meu aparelho tem que ser profundo, independente de que modelo ele seja, e ele tem que chegar a 40,
E eu tenho que manter quantos minutos? 2 a 5 a cada 2 áreas do cabeçote. Tá? Não esqueçam disso, que isso aí vocês não podem errar. E aí depende também, né, claro, quanto tempo eu vou levar para tratar? Depende da potência, de como você movimenta o eletrodo. Sabia que tem gente que passa rádio tão rápido que não esquenta nada. Rádio tem que passar devagar, tem que aquecer direito, tem que fazer numa área, só naquela área, depois mudar para outra. E tem a questão do posicionamento do eletrodo para você conseguir a profundidade que você quer. Tem 2 trabalhos que falam de rádio em gordura. Um deles é nosso, né, que a gente fez há algum tempo, onde a gente viu que houve resultado na gordura de animais. Mas, como eu falo, animal não é igual humano. Olha, para fazer pesquisa com animal, você põe na gaiola e dá ração e ele come. Faz com o humano, para você ver. Elas comem tudo que você não mandou. Aí engordam, atrapalha a sua pesquisa todinha, não serve nada depois no resultado. Então, é muito mais difícil você tratar a sua paciente do que eu tratar o coelho ou o rato. Porque eles, com certeza, emagrecem. Porque você come só, vai comer só o que você deu. A paciente, não. Não comi nada ontem. Mentira, comeu até. Mentira, mente. Não, comi alface. Comeu nada, comeu um monte de coisa. Então, para fazer radiofrequência para gordura, tem que controlar o peso toda semana. Para ver se a paciente não está mudando o peso. Se ela engordar, gente, não tem rádio que faça milagre. Tem que manter o peso, tá? Agora, os estudos que têm maior resultado, como esse da Espanha, falam do efeito em gordura de porco. Vocês sabem que a gordura do porco é a mais parecida com a nossa, né? E os resultados realmente aconteceram. Eu tenho 2 alunas lá da Argentina, e vocês vão ver que os slides estão em espanhol, porque as meninas me passaram o material em espanhol, que estão fazendo uma pesquisa de rádio em gordura. Elas estão comparando qual a rádio melhor para gordura, a capacitiva ou a resistiva, aquela pintada ou a metálica, que é o que a gente tem aqui, tá? E aí elas fizeram 30 mulheres, elas fizeram a rádio com o objetivo de tratar a gordura, elas fizeram a avaliação, dividiram em 3 grupos, né? Um grupo elas usaram capacitiva. O aparelho delas, gente, tem capacitivo e resistivo no mesmo aparelho. Então, elas usaram os 2 tipos de rádio num grupo, no outro grupo só capacitivo, no outro só resistivo, tá? 30 pessoas. Avaliaram medidas de circunferência, plicometria, fizeram a ecografia para ver quanto perdeu de medida e as fotos. O que elas acharam de resultado? As sessões, né? Foram 10 sessões, 2 vezes por semana, e elas usaram a temperatura de 40 graus. Esse foi o protocolo do trabalho delas. Qual é a conclusão que elas chegaram? Que quando elas usaram capacitiva, o resultado foi bom, e quando elas usaram resistiva, o resultado também foi bom. Em todos os 2 casos, o resultado foi bom. Mas aconteceu que algumas pacientes que usaram resistivo, porque o resistivo não esquenta mais, como eu expliquei, o metal esquenta mais. Todas que usaram resistivo tiveram fibrose. Quando a gente foi fazer o ultrassom final, estava tudo cheio de fibrose. Ó. As pacientes tinham um monte de fibrose nos exames. Mas quem tinha fibrose? As pacientes que usaram a radiofrequência resistiva. Ou aquela radiofrequência com metal, do jeito que são esses 2. Então, quando a gente tem pacientes que fazem para gordura com 40 graus, é claro que também estimulou colágeno. E é lógico que no lugar da gordura que saiu, criou o quê? Fibrose, colágeno, tá? O resultado foi bom, né? Em termos de estatística, as meninas fizeram. Elas gostaram, mas se a gente pensar o que é que dá resultado, capacitiva dá, resistiva dá. Só tem que ter cuidado com a resistiva, porque como ela esquenta mais, o paciente vai ter fibrose. Se a sua paciente já tem histórico de fibrose, de lipoaspiração, ou a barriga é irregular, jamais use a radiofrequência resistiva para fazer tratamento de gordura. Mas se ela é uma paciente que nunca teve nada, vai acontecer dela ter um resultado bacana, igual as pacientes que as meninas trataram. E, no fim, da estatística que elas fizeram, 70% das pacientes, ou seja, 70% da amostra, teve resultado positivo. Quem foi superior? Resistiva, tá? É melhor para gordura resistiva. Qual a temperatura? 40.
Mas, se a paciente desenvolver muita fibrose, vocês já sabem que é normal. Tá certo? Bom, então, em relação ao que eu tinha que passar, né, da radiofrequência, a gente tem a radiofrequência como um tratamento excelente, que tem efeito na celulite, tem efeito na flacidez, tem efeito na gordura localizada, tem estudos que mostram isso. Mas o que tem que ser feito para você conseguir o efeito? Você tem que saber a temperatura correta, o tempo correto de aplicação e a organização das sessões que você vai fazer. Se vocês não fizerem isso correto, não vão conseguir o resultado que vocês querem. O que sempre queima, né? Eu estava falando isso hoje, a gente estava até comentando ali atrás, que infelizmente os profissionais ruins que não sabem trabalhar, eles queimam a tecnologia. A empresa lança no mercado um aparelho maravilhoso. Aí a pessoa usa tudo errado. Aí o paciente fala, não quero usar esse aparelho mais não. Nem funciona. Radiofrequência nem presta, não vi nada. Mas não é o aparelho que está ruim. É que a pessoa não usou o tempo certo, passou aqui, passou acolá, passou lá embaixo, passou lá em cima, com a temperatura toda errada. E aí depois quem não prestou? O aparelho. Então, por isso, antes de trabalhar com qualquer aparelho, seja radiofrequência ou qualquer outro que vocês vão trabalhar, não trabalhe se você não sabe usar. Porque você faz mal para você e para todo mundo que é seu colega. Porque você queima aquela tecnologia e ninguém mais vai usar. Se você não conhece e não sabe usar uma rádio, um paciente insatisfeito dá 10 amigos insatisfeitos. Porque ele passa para outro. Agora, um paciente satisfeito te dá 10 amigos satisfeitos. Então, na hora que você queima a tecnologia, que você usa errado, você vai tirar paciente seu e cliente seu e vai tirar cliente dos colegas também. Então, é melhor não fazer. Se você não sabe, se você não tem certeza, não faça. Porque senão todo mundo perde e aí fica ruim para todo mundo. É muito importante saber parâmetro adequado e saber trabalhar com aparelho. Quando você sabe, você faz show. Todos os seus resultados são fantásticos. Quando você não sabe, sempre vai acontecer que o paciente vai falar, não foi aquele resultado que eu imaginava. Então, você acaba queimando, né, a imagem de um aparelho porque não soube usar direito. Tá certo? Então, pensa direitinho nisso, usem bem os equipamentos, vou deixar meus contatos, já aviso que eu não tenho tempo para responder muita mensagem no Facebook, nem no e-mail, mas eu tento responder. Eu recebo, em média, 30 mensagens por dia, tem hora que eu não consigo. Se eu ficar 2 dias sem responder, já tem 60. Então, eu fico doida. Mas eu sugiro, para quem assistiu a palestra e quer saber mais, tem aqui a minha página. Tem mais de 70 artigos, gente, publicados só da área de estética. Só de radiofrequência tem 10. Pega lá, lê, aprende, e aí a gente vai ter um trabalho bem feito. Tá certo? Agradeço mais uma vez. Obrigado.